Tiago de Aragão. Olá a todos. Um fim de semana histórico na política americana que foi a votação do impeachment no Senado americano. Por mais que o impeachment ele não tenha sido confirmado, pelo fato de que 2/3 do Senado precisariam aprovar a decisão anteriormente aprovada na Câmara dos Deputados, o fato de ter essa votação, o segundo impeachment no qual um presidente passa dentro do mesmo mandato, apesar do Trump ser ex-presidente, começou enquanto ele era presidente, é um fato histórico. 7 senadores republicanos mudaram de lado, votaram a favor do impeachment, e isso também mostra uma divisão muito importante dentro do Partido Republicano que deve perdurar ao longo dos próximos meses. Ao mesmo tempo, esses 7 senadores, eles mostram estar um pouco mais alinhados com as visões macro dos democratas, trazendo assim uma possibilidade de uma vantagem no Senado para os democratas em relação aos republicanos. Por mais que esse fato foi um estardalhaço no final de semana, muito comentado em Washington e também em outros lugares dos Estados Unidos, isso não é o fator mais importante. Primeiro, a expectativa do processo de impeachment no Senado, no início, era para durar pelo menos uma semana, podendo chegar até 2 semanas. Durou apenas 5 dias. Isso é bastante emblemático por um fato muito claro, que não é a prioridade principal nem da Casa Branca, nem do Congresso americano. Tanto Biden quanto os senadores democratas e republicanos, eles têm uma questão mais importante para tratar do que a questão do impeachment do ex-presidente Trump, que é o pacote de estímulo de 1,9 trilhão de dólares que precisa ser aprovado. Claro que Biden quer aprovar do jeito que está, enquanto os republicanos, alguns deles, estão tentando empurrar um pacote diferente, bastante diluído, com um valor um pouco menor da metade, aproximadamente 600 bilhões, para fazer um processo fásico que incluiria outros pacotes sendo aprovados ao longo do ano. Biden não quer isso. Então esse é o ponto importante no qual a política doméstica americana na relação de Congresso e Casa Branca vão focar nas próximas semanas. Na parte externa, a primeira aparição importante do governo Biden no campo exterior se deu pela participação da secretária do Tesouro Janet Yellen na reunião do G7. Isso foi muito importante porque, primeiro, ela colocou na mesa a visão de política externa que o Biden tem, de multilateralidade. A narrativa de multilateralidade ela cai muito bem entre os aliados europeus, aliados históricos que andaram um pouco esquecidos durante o governo Trump, e isso foi bem recebido pelos italianos, pelos britânicos, pelos franceses, de uma forma que eles agora entendem que haverá uma cooperação maior entre os países. Um ponto também que chamou bastante atenção e foi aplaudido pelo representante britânico foi o fato da secretária Yellen ter mencionado o foco e a importância no combate às emissões de carbono no mundo. Por que isso é importante? Porque isso não só é um tema central na política externa do Biden em relação à sustentabilidade, mas também tem um aspecto econômico muito importante que envolve toda uma cadeia industrial de produção energética, de emissão de crédito de carbono e criando assim uma cadeia nova, não tão nova, mas uma cadeia que ainda tem muito espaço para se desenvolver, que é voltado para sustentabilidade dentro da economia. Esse foi um assunto muito importante tratado no G7, mas isso também não cobriu o interesse maior que o Biden tem em relação aos outros países desse grupo. O ponto central, que muitas vezes não é mencionado numa reunião como essa, mas todos os presentes sabiam, é o fato da disputa entre Estados Unidos e China e como que os Estados Unidos querem, pela multilateralidade, afastar alguns desses países europeus da China e trazer novamente para o campo de influência americano. Esse campo de influência que envolve comércio, economia e política acima de tudo. Esse vai ser um trabalho difícil para o Biden nos próximos meses. Por quê? Porque a sedução chinesa em cima desses países europeus ela tem sido muito bem sucedida. No final do ano passado, fecharam um acordo comercial muito importante que dará um acesso prioritário a vários produtos chineses na Europa e vários produtos europeus na China. E isso era tudo que a China queria para começar a ampliar um pouco as zonas de influência fora da África, do Sudeste Asiático,
da América Latina e, mais recentemente, também do Oriente Médio. O fato de entrarem na Europa faz com que a visão chinesa de expansão global de influência via comércio comece a surtir um efeito muito importante, e isso traz uma pressão muito grande nos Estados Unidos. Então, por mais que tenha sido bem sucedida a narrativa de Yellen, a reunião no G7 e tudo que ela disse em relação ao multilateralismo, com muitos elogios por parte dos europeus, isso ainda está longe de atingir o objetivo principal, o objetivo macro da política externa de Biden, que é reorganizar o eixo de influência no mundo, afastando esses aliados da China, trazendo mais próximos dos Estados Unidos dentro de várias áreas, como as mencionadas aqui anteriormente.